Orando com o santo do dia, 10 de setembro. Celebramos hoje São Nicolau de Tolentino, que nasceu em Castelo di Sant'Angelo, Itália, em 1245 e morreu em Tolentino, a cidade onde ele viveu muitos anos. Disse que sua mãe era estéril, já idosa, não podia ter filhos, e ela fez uma peregrinação com seu esposo ao santuário de São Nicolau em Bari. E ali ela fez esse pedido e prometeu consagrar essa criança a Deus. E aí nasceu São Nicolau de Tolentino. E de fato era um menino muito piedoso, realmente de oração. Foi um asceta austero, mas não excêntrico, muito rigoroso consigo mesmo, mas suave e delicado com todos. Foi um grande confessor. E São Nicolau tem uma particularidade, ele é invocado pelos que sofrem injustiças ou são oprimidos na vida e na liberdade. E também como protetor da maternidade e da infância e das almas do purgatório. Veja quantas proteções a gente pode invocar, né? Pelas injustiças, pelas causas injustas, também pelas maternidade e infância e almas do purgatório, também pela boa morte, também contra os incêndios e epidemias. É muita graça, né? Disse que Frei Osimo, que tinha morrido, um dia começou a gritar e Nicolau saiu na janela, era Osimo. Ele queria que ele celebrasse a missa para ele sair do purgatório. Ele disse que não podia, porque naquela semana ele era responsável pela missa paroquial, não podia celebrar a missa pelos defuntos. E então ele foi e mostrou para ele uma multidão de almas sofrendo. Aí ele foi pedir o superior para liberá-lo, e ele liberou, e ele começou a celebrar missa pelas almas do purgatório. Por isso ele é invocado dessa forma. Como a gente dizia, ele foi um asceta, um místico. Ele ingressou entre os agostinianos em 1256, foi ordenado sacerdote em 1269, em Singoli, e após 6 anos de peregrinações por várias cidades, teve sua moradia fixada em Tolentino, onde desenvolveu um grande apostolado, principalmente no confessionário. Ele é um dos grandes confessores. Amadureceu na sombra a sua santificação pessoal, fazendo produzir fruto as reservas espirituais que ele garantia à vida religiosa. A obediência incondicional, o desapego absoluto dos bens terrenos e a profunda modéstia. Tem uma coisa interessante sobre a obediência. Disse que, como São Nicolau fazia muitos milagres e o povo vinha muito a ele nas suas aflições, o superior do convento proibiu dele fazer milagres. Você não pode mais fazer milagres desse jeito. A coisa está ficando banalizada. E disse que então Nicolau, um dia andando pela rua, do alto de um prédio muito alto, um andaime, um operário despencou do andaime. Então, naturalmente, morte certa. Ele está caindo e Nicolau, então, fez assim, clamou a Deus e aquele parou no ar, aquele operário ficou parado ali no ar. E ele foi até o convento pedir autorização ao superior para salvar aquele homem, para fazer o milagre. E o superior, pelo amor de Deus, como você não pode deixar o homem morrer? E ele foi lá e desceu aquele homem lentamente. Olha que bênção. De fato, ele era um santo de muitos milagres. Sob seu modesto burel,
o exemplar religioso, teceu na humildade a preciosa trama da santidade, a ponto de fazê-lo exclamar na hora da morte: vejo meu Senhor Jesus Cristo, sua mãe Santo Agostinho, que me dizem: bravo, servo bom e fiel. Ainda que nada aparecesse externamente das severas penitências a que se submetia, sabemos pelos testemunhos de seus confrades que 4 dias da semana seu alimento consistia em pão e água, e nos 3 dias restantes nunca tocava em alimentos substanciosos como carne, ovos, laticínios, frutas. Reduzia o sono a 3 ou 4 horas para dedicar o resto da noite à oração. E fala-se também de uma revelação mística, de um sonho em que Nossa Senhora lhe pediu para reduzir precisamente a sua noite de sono, para ter mais tempo para orar pela libertação das almas do purgatório. Após longas horas passadas no confessionário, fazia visitas diárias às casas dos pobres, para os quais, com a licença dos superiores, tinha constituído um modesto fundo de onde tirava o necessário nos casos mais urgentes. Até os prodígios feitos durante a vida, sobretudo depois da morte, tinham o fim de aliviar a miséria humana. 40 anos após a morte, seu corpo foi encontrado incorrupto. Nessa oportunidade, cortaram-lhe os braços e das feridas jorrou copioso sangue, conservados em custódias de prata. Desde o século XV, os braços tiveram periódicas efusões de sangue. Isso contribuiu para a grande difusão do seu culto, sobretudo na Europa. Mas sobre o seu corpo incorrupto, fala-se de fato em muitas prodígios que acontecem através do seu corpo e daquele sangue das relíquias de São Nicolau de Tolentino. Conta-se ainda que um dia a Virgem Maria apareceu a ele e instruiu a pedir um pedaço de pão, molhá-lo em água e comê-lo, com a promessa de que se curaria por sua obediência. De fato, a obediência dele era grande, eu falei do milagre. Assim aconteceu e, por gratidão, São Nicolau abençoava pedaços de pão semelhantes e os dava aos enfermos, obtendo numerosas curas. Ele morreu na casa e partiu para a casa do Pai no dia 10 de setembro de 1305. Foi enterrado na igreja de seu convento, mas seu corpo, de fato incorrupto, continua exposto. Vamos rezar pedindo a intercessão desse grande santo maravilhoso. Ó Deus de santidade e justiça, na tua presença não existe sombra de pecado, e na tua infinita misericórdia concedes a possibilidade da purificação dos defuntos que precisam. Escuta a minha oração, que por eles invoca os merecimentos infinitos de Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. E tu, São Nicolau de Tolentino, escolhido por Deus como singular auxílio das almas benditas, reforça esta minha oração. Tu que ficaste cheio de comoção à vista do purgatório e às súplicas de sufrágio do confrade peregrino, apressastes a purificação dele com a celebração eucarística, com assíduas orações e mortificações. Sede propício com os meus caros que te recomendo. Alcança-me para eles
a misericórdia de Deus, para que possamos chegar à paz eterna. Amém. São Nicolau de Tolentino, rogai por nós. Que Deus te abençoe e te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orando com o Santo do Dia, caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Você que está pelo YouTube, dê o seu like, é importante. E se inscreva no nosso canal. Obrigado, até o próximo.